Sobre aquela cruz, e Jesus, levando os nossos pecados naquele dia, foi chicoteado, foi blasfemado, foi colocado uma coroa de espinhos, e os próprios ladrões que estavam um à sua direita e o outro à sua esquerda, Jesus, aleluia, veio zombar de Jesus. Salva a ti e a nós. Mas teve um ladrão que, na hora da morte, se arrependeu e falou: se és tu, filho de Deus, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. glória a Deus. Ó Deus poderoso, toda a honra e toda a glória seja te dada, meu Senhor, derramando um sangue precioso. Glória a Deus. Jesus, Ele não Aleluia. merecia sofrer por nós. Jesus não merecia pagar um preço pelos nossos pecados. Mas Jesus, por amor a Atende, nós, Lila. foi crucificado, morreu por nós. Deixa eu ver quem é. Porém, quando Jesus dizia que no templo, depois de 3 dias aquele templo se edificaria, Jesus estava dizendo sobre a ressurreição. Deus estava dizendo sobre a sua ressurreição. Porém, aquele povo, aquela nação, aqueles rebeldes, mas tudo isso também aconteceu para cumprir a profecia de Isaías. Que Jesus ia vir sobre a terra, que ia levar os nossos pecados sobre ele. O sangue ia pagar o preço pelos pecadores. E assim Jesus fez a vontade de Deus, amou aquela geração, amou aqueles homens pecadores, a tal modo, a tal ponto de se entregar à morte. Quem era? Jesus podia, como Jesus disse a Pedro, quando Pedro arrancou a espada no jardim e feriu o guarda romano que ia prender Jesus para levar a julgamento, Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou o que ele quis dizer? Quem com a espada mata, com a espada será morto. Então Jesus alertou os discípulos sobre isso antes do seu dia da sua morte, porque ele sempre relatava aos discípulos: é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado à morte, para pagar os pecados do homem. Então devemos glorificar este Deus, glorificar este Jesus, porque esse Deus é especialista. Esse Deus é especialista em ressuscitar sonhos. Esse Deus é especialista em ressuscitar da morte, porque ao terceiro dia o sepulcro estava vazio e ele ressuscitou. Então devemos confiar neste Deus que morre por nós. Ele é especialista em ressuscitar sonhos. Ele é especialista em ressuscitar dos mortos. Ele é especialista em ressuscitar a nossa vida, em mudar a nossa história, em mudar os nossos caminhos. Ele pode mudar os nossos pensamentos. Ele pode fazer a diferença no meio dessa igreja, porque Ele ainda é um Deus que pode transformar vidas. Ele está presente, Ele está ouvindo esta pregação, esta palavra, Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo os teus pedidos, Ele ainda está vindo ao seu encontro. Talvez Ele ainda não chegou, mas quando Ele chegar, vai ter mudança. Você pode estar aí desesperado, você deve estar pensando assim: para mim acabou a minha vida. Acalma-te, porque o especialista em ressuscitar, o especialista em fazer a diferença vai chegar ao teu encontro nessa
muitas vezes a situação deste mundo quer nos afogar, quer nos afundar, quer fazer com que a gente se desespere. O inimigo fica lançando pedra aqui e ali para ver se nós caímos, mas ele que vai sair envergonhado e nós Glória vamos a sair Deus, com Jesus por aleluia. cima, porque Deus vai nos dar vitória. Nós vamos sair cantando o hino da vitória, nós vamos atravessar esse mar, nós vamos passar esse deserto, nós vamos Glória a Deus, aleluia. e encontraremos ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e o nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí.